Graça e paz, igreja. Vamos junto para mais um devocional. Hoje a gente vai meditar como administrar os recursos com sabedoria em família, segundo a vontade de Deus. Meu nome é Emanuele, eu sou administradora, sou educadora financeira também, sou parte do Renove da Emanuel há muitos anos, há mais de 6 anos. E a gente vai meditar hoje no texto que fica lá em Salmos 127, versículo 1 e 2, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele os supre a seus amados enquanto dormem. Eu quis trazer esse texto porque fala muito sobre um preceito de administração financeira segundo a Bíblia, né? De acordo com as nossas necessidades, como é que Deus se comporta em relação a isso, né? A administração dos nossos recursos. E a mordomia financeira aborda que Deus é totalmente soberano e poderoso para suprir tudo aquilo que a gente precisa. Então, se Ele quer, Ele vai te dar o recurso que você precisa. E se Ele quiser também, Ele pode retirar aquilo que você tem para que você passe por um momento mais difícil de provação e assim se torne mais dependente dEle. Então, essa soberania divina sobre os nossos recursos, muitas vezes pode trazer o pensamento assim: mas se Deus supre, por que eu preciso me preocupar na organização desses recursos, né? Mas a questão, queridos irmãos, é que muitas vezes dentro de casa a gente se pega tirando a nossa paz por conta da administração financeira, da administração de tudo que a gente tem. Muitas vezes a gente discute por conta disso dentro de casa, seja com cônjuges, seja em família. Tive muitos problemas com isso dentro da minha casa. E entendendo a questão de usar com sabedoria os recursos que Deus me dá, isso livrou a minha mente dessas preocupações para que eu pudesse glorificar a Deus de forma mais intensa. Então, quando a Bíblia aborda que não se pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, é que a gente precisa estar com o nosso pensamento e alma voltado para Cristo, voltado para a vontade de Deus. E nada pode atrapalhar esse caminho. Então, tudo que surge nas nossas vidas, né, essa confusão mental, esse desgaste mental, que é causado muitas vezes pelas preocupações desse mundo, a gente precisa, de certa forma, entender isso, olhar com mais atenção, olhar com mais sabedoria, para que a gente possa servir a Deus melhor. Então, esse é o preceito da administração financeira segundo a Bíblia. E em família é mais importante ainda. Você, como uma pessoa casada, uma pessoa que está dentro de casa, seja você filho, seja um marido, esposa, você precisa entender que o seu exemplo ele acaba influenciando as outras pessoas da sua casa. Então, se você é casado, tem filhos, por exemplo, conversar com as crianças em relação a isso, né? Mostrar o orçamento claramente. Então, sentar com sua esposa e organizar a vida financeira de vocês. E também sentar com seus filhos e ensinar: olha, papai trabalha, os recursos vêm daí, a gente está priorizando isso e isso no momento certo você vai ter o que você precisa. Mas essa conversa é super importante para desmistificar tabus, para mostrar às crianças, mostrar às pessoas dentro de casa que as coisas são um processo, que elas são construídas, né? Que a administração ela é um processo também dentro de casa, que há momentos de luta, há momentos de benesse financeira, mas mesmo assim, em todos os momentos, vocês precisam ter a paz e mostrar isso para as pessoas dentro da sua casa, que é o Senhor que rege os nossos recursos e Ele que dá a palavra final. Mas essas ferramentas elas são importantes para que a gente possa continuar o convívio dentro da casa, né, de forma saudável. É muito importante entender os sabores e os dissabores das pessoas que residem na sua casa. Então, o que é que deixa a pessoa triste ao falar de dinheiro? De repente, seu cônjuge tem algum passado em relação ao dinheiro na família, que ele fique muito mal em conversar sobre determinado assunto. É importante respeitar isso também. Também é importante respeitar a decisão de gastar o dinheiro se faz bem. Por exemplo, eu gosto de café. Então, se o meu futuro marido me bloqueasse de tomar café, por exemplo, eu ia ficar muito mal. Então, entender as alegrias e também as tristezas em relação ao dinheiro dos parentes da família. Conversar sobre isso é super importante. É importante também gerir junto. Então, geralmente tem uma pessoa dentro da família que gosta mais do que a outra, né? E você entender isso é colocar todo mundo na sua aptidão certa, conversar sobre isso de forma saudável e também agir como se fosse um time. Isso é super importante em família,
mas entendendo mais uma vez, né, que é o Senhor que dá tudo aquilo que a gente precisa. E se a gente usa com sabedoria. Rick Warren fala que a mordomia financeira é como uma pessoa muito rica que lhe deu o uso de uma casa de praia. Fala assim, olha, você pode, na verdade, usufruir de tudo que há na casa. Use como se fosse sua. Mas por mais que a gente se sinta à vontade de usar, a gente não vai depredar a casa, né? Porque ela, no fundo, não é nossa. Então, a mordomia financeira, ela trata sobre isso. Então, é super importante a gente usar com sabedoria, né? Administrando os recursos, entendendo que a gente, como ser relacional, também dá os nossos recursos para outras pessoas. Então, o que a gente tem é feito para compartilhar de certa forma. Mas não só compartilhar, né? Também usufruir de certa forma. E a graça de Deus permite que a gente controle isso, né, de forma saudável e que não tire a nossa paz. Então, que o Senhor possa te dar paz financeira nesse sentido, que Ele possa te encher de sabedoria também na hora de administrar os recursos e que possa ser leve, né, que a vida financeira na sua família possa ser leve, em nome de Jesus. Até mais!